Olá, meu nome é Rodrigo Bueno Mota e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, no curso de licenciatura em matemática da Universidade Santa Cecília. O tema do meu trabalho é o ensino da matemática para crianças com transtorno espectro autista. Bom, o transtorno espectro autista, ou TEA, é uma condição neurobiológica caracterizada por limitações na comunicação e na interação social. São comportamentos restritos e repetitivos. Bom, a criança com transtorno espectro autista enfrenta desafios significativos no processo de aprendizagem, especialmente em relação ao desenvolvimento matemático, né? A educação matemática desempenha um papel fundamental no crescimento cognitivo e no estímulo das habilidades de resolução dos problemas dessas crianças. Então, fica evidente que é a importância de explorar e compreender métodos e estratégias de ensino para que possam facilitar a aprendizagem da matemática com crianças com esse transtorno. Bom, basicamente é isso, né? A gente tem que ter estratégias para poder ter um melhor aproveitamento do ensino da matemática para crianças com esse transtorno. Bom, o objetivo desse trabalho é investigar formas, né, de ensino da matemática para essas crianças com esse transtorno. Será discutida a importância de identificar as abordagens pedagógicas específicas, adaptadas às necessidades e características dessa população, a fim de promover um aprendizado matemático significativo. Bom, os objetivos específicos, então a gente vai mostrar algumas coisas, alguns recursos, né, visuais, alguns brinquedos, materiais manipulativos e algumas estratégias de ensino individualizada, considerando as dificuldades de comunicação e habilidades, né, cognitivas particulares de cada criança, porque cada criança é um indivíduo, né, e cada indivíduo com um espectro autista é diferente do outro, então existem graus, a gente vai ver mais para frente. Bom, basicamente, o que que é o autismo? Ele vem da palavra autos, né, que significa voltar-se para si mesmo. É uma palavra grega. Então, a primeira pessoa que utilizou isso foi o austríaco Eugen Blé, que, na verdade, ele era um médico psiquiatra, ele estava tentando fechar um diagnóstico de esquizofrenia, na qual ele elaborou como os 4 As de Blur. Então, o primeiro é a alucinação, né? As condições dos sentidos dos pacientes, eles mudam, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, eles ficam confusos, percebendo algum tipo de estímulo que não está ali. Muitas vezes até ficam violentos, enfim. O afeto desorganizado, né? Que é um padrão confuso de comportamento, né? Que ele tem resistência e evita o contato com outras pessoas, né? Ou com as pessoas próximas. Mesmo assim, ele fica entre um meio termo, porque ele quer aquela pessoa próxima, mas ele quer afastar. Então, esse tipo de apego, ele é ligado ao padrão inconsistente de cuidados durante a infância, né? Então, muito do que a gente é hoje, né? Muitos traumas que a gente leva, muitos problemas são referentes às nossas infâncias, aos traumas que a gente passou quando a gente era criança, a nossa infância. Tem incongruência, né, que significa a ausência de vontade, né? É aquela pessoa desmotivada, apática, que não quer nada e é, então isso também é observado, né, nas pessoas esquizofrênicas. E o último que ele designou foi o autismo, né, que a palavra referencia à tendência do esquizofrênico a ensimesmar-se, né? O que que essa palavra, ele se volta para dentro dele com esse seu mundo, né? Então ele tem um mundo alheio, né? Ele cria um mundo e fica dentro, excluindo a maioria das pessoas de fora. Então, hoje ainda é pensado dessa forma do que é o autismo, pois porque ainda não tem, ainda a gente não consegue entender ainda 100% de como é essa síndrome, mas assim, o que se pensa é isso, que ele se volta para dentro e se fecha no mundo dele. Bom, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né, que ele é um órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, o da definição de autismo se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comportamento social, comunicação e na linguagem, por uma estreita
gama de interesses de atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Então, esse diagnóstico que ele fala que são indivíduos, né, que são voltados para si mesmo, né, e ele gera alguns comportamentos repetitivos. Deixa eu falar, tem crianças que gostam de brincar com arcos, ficam girando arcos sem parar, fazendo esses movimentos repetitivos, movimentos com o corpo, enfim. São vários padrões, né, que o médico ele reconhece e consegue fechar esse diagnóstico de autismo. Bom, indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, né, como epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, o TDAH, né, que hoje todo mundo fala. O nível de funcionamento intelectual deles varia, tá? Dependendo do grau. Tem o grau 1 que ele consegue fazer tudo, basicamente viver uma vida normal. Muita gente adulta hoje tem o autismo, mas não sabe porque não tinha um diagnóstico antigo e consegue viver normalmente. E tem aquelas pessoas que têm um grau muito severo, que assim, são não verbais, alguns são cegos, têm problema de audição, enfim. Muita coisa da parte intelectual ela varia também, e da parte física, né? Bom, alguns fatos sobre o autismo, e eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, tá? Porque ele começa na vida da infância e tende a persistir até a vida adulta, então ele não tem cura ainda, né? Embora algumas pessoas com transtorno do espectro autista possam viver de forma independente, como eu falei, outras têm graves incapacidades e necessitam de apoio 24 horas por dia ao longo da vida, né? Então, como eu falei, tem graus, então tem um grau muito severo que precisa de um acompanhamento 24 horas. As intervenções psicossociais baseadas em evidências, como tratamento comportamental, programas de treinamento de habilidade para os pais, podem reduzir a dificuldade de comunicação e comportamento social, né, com esse impacto positivo no bem-estar e qualidade na vida dessas pessoas com esse transtorno. Então é muito importante, gente, os pais eles se informarem, eles perguntarem para os médicos, especialistas, neuropsicopedagogos, enfim, como eles têm que cuidar, né, das pessoas com transtorno, porque dependendo do grau, enfim, esses profissionais podem dar um norte, né, para as crianças ter menos crise e ficar um pouco os pais mais confortáveis na hora de lidar, tanto em crises como no dia a dia normal. Né, então, vamos lá. As intervenções para pessoas com transtorno espectro autista precisam ser acompanhadas por ações mais amplas, né? Porque o foco não é só a criança, enfim, o ambiente também incomoda, a luz, um barulho maior, algo fora do lugar, ele pode gerar crises nas crianças, as crianças podem se machucar, enfim. É por isso que eu falo que os pais deveriam procurar um apoio ou uma orientação, tá bom? Em todo mundo, as pessoas com transtorno do espectro autista são frequentemente sujeitas a estigmação, discriminação, violência e violação dos direitos humanos. O que acontece, gente? É, muitos lugares as pessoas ficam amarradas ainda, são machucadas, são estigmadas, porque o pessoal não tem conhecimento ainda, né? Muitos países, muitos locais ainda não tem, inclusive aqui no Brasil, apesar da gente ter nosso sistema único de saúde, muitas pessoas ainda não têm acesso por falta de conhecimento, enfim. Por isso a gente sempre volta naquilo, né? A orientação que os pais devem receber dos profissionais ligados a essa área. Bom, qual é a importância do ensino da matemática para crianças com esse transtorno? Bom, é interessante falar isso, porque a educação matemática ela desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo e na vida diária das pessoas, principalmente com as pessoas com transtorno. O ensino adaptado e personalizado em matemática pode trazer diversos benefícios. Ele proporciona uma abordagem individualizada, levando em consideração as necessidades e interesses da criança, então a gente sempre tem que focar no que a criança gosta mais, de cores, se são objetos, ele estimula isso, né, para aprender, né, a criança aprender e promove um ambiente de aprendizagem positivo. O que acontece? A criança vai chegar na escola, não vai chegar já
não querendo ir. Então, dependendo da abordagem que o professor faz, tanto o professor normal quanto um professor especializado em educação especial, ele transforma aquele ambiente que pode ser nocivo num ambiente positivo para a criança. A criança quer estar lá, quer estar junto, né, participar. Bom, o que a matemática também ela oferece um suporte específico, né, para superar os desafios cognitivos. Compreensão de conceitos abstratos, reconhecimentos numéricos, formas, tamanhos, enfim, resolução de problemas básicos, tanto matemático como para a vida também, né? Ele desperta essa parte. Bom, o que o professor precisa? Primeiro, conversar com os pais. É muito importante conversar com os pais para garantir uma ação mais direcionada, você saber como tratar aquela criança, o que ela gosta mais com suas preferências, para você já não colocar ela num ambiente nocivo ali dentro da sala, para você colocar ela num ambiente positivo, como a gente viu no slide anterior. Verificar o diagnóstico médico, é interessante a gente perguntar sempre qual é o grau daquela criança dentro do autismo, né? Então, se ele fala, se ele é verbal, se ele não é. Então, para você ter uma estratégia de trabalho com ele dentro da sala de aula. Outra coisa, verifique os pontos interessantes dos alunos, observando na sala de aula e pedindo ajuda aos pais. Como anteriormente a gente tem que conversar com os pais, a gente já vai adequando e dentro da sala de aula a gente vai observando o que aquele aluno está fazendo, se ele está mexendo em bloco, se ele gostou mais de desenhos, o que incomoda e o que não incomoda, né? Bom, e verificar na sala de aula, né, como a gente falou que não é só o indivíduo, né, mas é o ambiente também, ele pode causar crises, né, nas crianças, então ver se tem algum elemento com aquela conversa com os pais que incomode as crianças, como um reflexo, como algo fora do lugar, como uma carteira quebrada, um barulho, enfim, é sempre bom a gente tá falando isso daí para poder resolver, deixando a classe, o sala de aula, o ambiente mais limpo para ele poderem tá trabalhando sem crise, tá bom? Sempre informar com os pais, né, qual o tipo de serviço que a família dispõe para o tratamento. Então, caso tenha uma crise severa, caso a criança se machuque, é sempre bom saber para onde chamar, quem chamar, qual o serviço de saúde, se tem convênio, se não tem convênio, se pode levar num hospital público, se pode, o que a gente tem que fazer em casos de crise ou de um acidente na sala de aula. Bom, possibilitar brincadeiras de imitação, né? Elas facilitam a responsabilidade social já com as crianças com autismo. Então, se uma criança levanta a mão, a gente acaba levantando a mão e daí vai se aproximando mais da criança até ela ter um conforto melhor com a nossa pessoa, né? Com o professor, para a gente poder começar a trabalhar. E elabore dinâmicas intencionadas para a socialização. O que eu estou fazendo isso é quando a criança especial está inserida dentro de uma sala de aula comum. Então, a gente sempre tem que fazer dinâmicas para integrar essa criança junto com as outras, né? Então, para não haver distância, ela sempre participar, ela se sentir acalorada, se sentir parte de um grupo. Isso é muito interessante. Bom, aqui alguns materiais que eu vou falar sobre o que a gente pode estar trabalhando na sala de aula, né? Tem o Abaco aberto, né? Então, é uma ferramenta matemática criada para auxiliar nos conceitos de compreensão de adição, subtração, multiplicação e divisão, até posicionamento no sistema decimal, dependendo de como você usa. Então, é uma coisa muito interessante para a gente poder começar a dar noção quando a gente entrar nessa pauta, nessa matéria. Tem a escala de Kussner. A escala de Kussner é um modelo de prisma, né, quadrangular, que tem vários tamanhos e cores diferentes. Então, a barra incolor representa a unidade, a vermelha 2 unidades, a verde 3 unidades, assim sucessivamente até chegar à barrinha de cor laranja que representa 10 unidades, que vira uma dezena. Então, é para trabalhar com dezena, centena e milhar. Você consegue também trabalhar fazer algumas coisas sobre escala, né? Principalmente com as crianças autistas, né? Pegar uma barrinha e falar quantas vezes a barrinha cabe dentro da outra, e daí você já começa a dar noções de
comprimento, um pouco de noção geométrica para eles, de espaço, algumas coisas em escala, enfim, cores também, é bem interessante. O material dourado, que assim, é muito utilizado, foi elaborado pela Maria Montessori, né? Então eu acho que isso daí são uma das coisas mais interessantes aí do que eu coloquei, porque é muito utilizado, então ele trabalha com a parte de sistemas decimais, você consegue fazer cálculos, enfim, é bem interessante trabalhar também com esse tipo de material. Bom, a metodologia que a gente fez foi uma revisão bibliográfica, utilizando nessa. A gente revisou alguns artigos, né, do Google Acadêmico, alguns trabalhos em algumas universidades, como a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente fez algumas leituras qualitativas dos artigos, né, livros e monografias referentes a esse assunto, que é tão vasto, mas assim é muito ainda a gente está engatinhando, né? Bom, em suma, né, agora o ensino adaptado, personalizado para as crianças, né? Então é imprescindível a gente conhecer primeiro o aluno antes de começar a trabalhar com ele, como a gente viu nos slides anteriores, por meio de pais, por meio de diagnósticos médicos, enfim. Bom, é essencial, né, que os educadores, os profissionais, especialistas em neuropsicopedagogia clínica, compreendam as características, limitações e dificuldades dessas crianças, a fim até de implementar uma estratégia, né, para um ensino eficaz. Então, se ele tiver algo multidisciplinar, uma equipe, seria muito legal, porque eles conseguem direcionar, né, nós, os professores, de como trabalhar da melhor forma com esse aluno, né? Então, creio que a gente, é, trabalhando da melhor forma, tendo esse apoio tanto dos pais, a gente consegue explorar e desenvolver o potencial máximo no campo da matemática e da vida para essa criança, né? Então, são pequenos gestos, né, que eu acho que pequenas coisas do dia a dia, a gente vai caminhando ponto a ponto e cada conquista é cada avanço é uma conquista, é uma vitória, e aquilo que ele está aprendendo ali, ele não vai usar só na matemática pura, escrevendo número, enfim, ele vai usar para a vida, né, como a gente conversa, é algo que é raciocínio, são habilidades, são noções de espaços sensoriais, espaços motores, enfim, é muito interessante. Bom, minhas considerações finais agora, né? Eu sei que o ensino da matemática para essas crianças com transtorno, o espectro autista é fundamental nos dias atuais, porque promove a inclusão, que é muito interessante, assim, a gente tira aquela criança que está excluída, traz ela para o mundo, né? Traz ela para outras crianças, traz ela para outras pessoas, faz ela se inserir dentro de um contexto, dentro de um grupo, né? Isso é interessante, melhora o desenvolvimento, né? Dentro da sala de aula e também para a sociedade, para ele mesmo, para ele ter costumes de não se acostumar tanto com uma pessoa só e ter contato com várias e assim, melhorar o dia a dia dela, né? Então, além disso, né, o ensino adaptado e personalizado na matemática das crianças com o transtorno, né, oportunidade para alcançar o seu potencial máximo, né, e desenvolver as habilidades indispensáveis para a vida adulta. Então, muitas crianças estão, esses pequenos gestos que a gente está fazendo, esses pequenos ensinamentos, essas pequenas coisas que ele absorve, ele vai para a vida adulta, ele vai levar para a vida adulta aquilo, né? Como a gente leva de criança, mas de uma forma assim, de uma forma que ele possa melhorar, né? Sempre tá progredindo, né? Então é muito interessante o ensino da matemática. Agora, as minhas referências bibliográficas, da onde eu tirei os nossos artigos e explicações da apresentação. Eu acho que espero que vocês tenham gostado e acho que fica aí para uma próxima graduação, uma pós-graduação, trabalhar, porque é uma área muito legal, um campo de pesquisa muito bom. Eu, assim, me identifiquei muito com essa área. Muito obrigado e até a próxima.